do Espírito? E se eu lhe falar que antes de algo acontecer com a gente, Deus nos notifica? Já ouviu falar disso? Já ouviu falar das notificações do Espírito? Bem, há pessoas que ignoram as notificações do Espírito, mas elas são mais reais do que o dia de amanhã, são mais reais do que você que está aí junto comigo nesse momento. Acredite, Deus nos notifica antes que algo aconteça. Assim como o oficial de justiça, a mando do juiz, ele notifica outra pessoa. Bem, Deus nos notifica quando algo está para acontecer. Eu quero falar de cinco formas que Deus nos notifica antes de algo acontecer. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu já ouvi muito isso. As pessoas dizem assim, não, mas eu não ouço Deus falar comigo. Eu não sei como que Deus fala. Mas tenha certeza, mesmo que você ache que não ouviu, Deus falou com você. Sempre antes de algo acontecer na nossa vida, sempre antes do inesperado, sempre antes do problema, sempre antes do mal, Deus nos notifica. E eu gostaria muito que você prestasse atenção quando isso acontecer. Porque existe notificação de bênção e existe notificação de coisas que não são bênção. São avisos que Deus nos dá. Então eu acredito muito que nós temos que prestar atenção nas notificações do Espírito. A Bíblia nos diz, e eu quero ler essa passagem com você, no livro de 2 Reis, capítulo 20, diz assim: por aquele tempo Ezequias ficou doente. Ezequias era um rei. A morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Gente de Deus, às vezes acontece isso. Deus notifica uma pessoa antes de que algo aconteça com ela. Aqui o rei Ezequias foi notificado pelo profeta. Então, uma das formas que Deus usa para nos notificar é através de um profeta. Quando Deus, ele traz um profeta até nós para nos notificar. Isso acontece. Muitas vezes o profeta ele não vai trazer uma palavra para você no nível que Deus falou com Ezequias. Mas um profeta pode chegar para você e dizer assim: tenha cuidado com as pessoas que estão próximas de você. Isso é uma notificação do Espírito? Isso é Deus falando com você? É uma notificação, você está sendo notificado. Ou seja, não aconteceu ainda. Não aconteceu, mas você já está sendo notificado. A Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma antes de revelar aos seus santos e profetas. Há coisas que você vai ser notificado. Deus notifica por meio de profetas. Deus notifica também por meio de sonhos. Deus notifica por meio de sonhos. A Bíblia diz que o Senhor, através do faraó, trouxe uma notificação para uma nação. Exatamente, o faraó foi notificado de uma seca que iria entrar e iria devastar, trazer destruição, pobreza, dificuldade, iria ser uma escassez de alimento, uma escassez de água. Antes de algo acontecer, Deus notifica. E uma das formas de Deus notificar é através dos sonhos. Deus notifica, é por isso que você tem que perceber quando um sonho é profético. E um detalhe, gente, eu estou sempre aqui falando para vocês, é nossa responsabilidade compreender as formas que Deus fala. Não tente transferir, porque as pessoas pensam, não, se Deus
Se Deus quer falar comigo, Ele vai achar uma forma de falar comigo. E se Ele já está falando? E se Ele já está lhe notificando? Sabe qual que é o problema da gente? Nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. Esse é o problema, gente. Sabe, nós não queremos aprender a linguagem de Deus. Nós não queremos aprender a forma como Deus fala. Nós estamos ignorando seus alertas, estamos ignorando seus sinais. Não, porque Deus tem que vir e falar comigo, mas Ele tem vindo, sabe? Mas nós estamos tão cheios de nossas, eu posso dizer, justificativas, que não estamos ouvindo a Deus de como Ele está querendo falar e se manifestar a nós. Nós temos também entender que Deus nos notifica através de pessoas. Ó, a terceira forma, incluindo eu aqui, tá? Deus pode me usar para notificar você. Deus pode me usar para notificar você. Preste atenção nisso. Quando Naamã, capitão do rei da Síria, Deus queria curar ele e o Senhor notificou ele. Primeiro através de uma menina, depois através do servo do profeta e depois do seu próprio guarda que estava com ele no carro. Três notificações para que ele mergulhasse no Jordão. Não haveria uma quarta notificação. Não haveria uma quarta. 3 notificações já é o suficiente. 3 notificações. 3. Não haveria uma quarta, 3 notificações. E um detalhe, toda notificação de que uma bênção está chegando ou de que uma direção Deus tem para você, se você não compreende a notificação, meu amigo, você fica fora do milagre. Você fica fora daquilo que Deus tinha para a sua vida. Se Naamã não compreendesse a notificação de Deus, Deus notificando ele, olha, Naamã, vou te abençoar. Naamã, vou operar na tua vida. Naamã, mergulha lá no Jordão, que vai acontecer algo extraordinário na tua vida. Se ele não entendesse, gente, a bênção ia passar por ele. O milagre ia passar por ele. Aí você pergunta assim, profeta, então quando eu não entendo o que Deus está querendo falar, significa que eu posso perder a minha bênção? Exato. Tem bênçãos que você não perde, mas tem bênçãos que estão ligadas a um discernimento. Você sabe, se eu não sei do que se trata que eu estou sendo notificado, sabe, para aparecer no banco, ou para aparecer no juiz, ou para aparecer numa delegacia, ou para aparecer em qualquer lugar aí que uma pessoa é notificada, certo? Como é que eu vou saber? De repente, por exemplo, tem 10 milhões, ó, recebe aí porque é uma palavra boa, né? De repente tem 10 milhões no banco aguardando por você, né? Aí vem o advogado e lhe notifica, para você estar numa reunião com ele. Então você é notificado, né? Para requerer uma herança, para requerer um dinheiro, né? Um dinheiro que está lá, está esquecido, ou foi doado para você, sei lá. Enfim, você é notificado. Aí, se você ignora a notificação, ou rasga e põe fora, como é que você vai ter acesso ao que Deus tem para a sua vida? Então, a terceira forma de nós sermos notificados no Espírito é através de pessoas que Deus está usando para falar conosco, certo? A quarta forma que somos notificados é quando você lê as Escrituras e uma palavra fala com você. Olha que tremendo isso. Quando você lê as Escrituras, porque a Bíblia é sagrada, ela não é um livro comum. A Bíblia sagrada é a profecia escrita de Deus para a nossa vida. Certo? Ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Toda ela é verdadeira, não existe falhas, não existe corrupção nela. Ela é poder puro, ela é o extraordinário de Deus, ela é
A maior maravilha desse mundo é a Bíblia, é a palavra do nosso Deus, é a forma como Ele nos notifica. Você está lendo ali Provérbios e daí Deus está falando com você? Presta atenção no que eu vou falar. A quinta notificação do Espírito é quando você acorda pela manhã, e você acorda e automaticamente lhe vem um louvor na cabeça, automaticamente lhe vem uma ideia, ou lhe vem uma pessoa na cabeça, certo? Isso é uma notificação do Espírito. Eu vou repetir, isso é uma notificação do Espírito. Então, quando você, assim, desperta pela manhã e vem aquele pensamento em você, sabe, é que nem hoje pela manhã. Hoje de manhã aconteceu isso comigo, certo? Eu acordei pela manhã e para acordar eu peguei meu celular ali, comecei a ver as minhas mensagens, eu recebo muita mensagem e uma das mensagens era uma oração por uma pessoa que está com câncer em Portugal. E quando eu li aquela mensagem, automaticamente o Espírito Santo colocou no meu coração, você precisa orar por pessoas que estão com câncer. Sabe, eu fui notificado no Espírito e um detalhe, quando Deus fala essas coisas com a gente, sabe, dessas notificações, é melhor você obedecer, sabe, porque toda vez que Deus fala com você e você não ouve, você tem perdas, certo? Não tenho tempo para explicar para você sobre isso, mas toda vez que Deus fala com você e você não ouve as notificações do Espírito, há perdas na sua vida. Há perdas, tá? E outra coisa, esses dias, deixa eu falar isso porque é importante, esses dias eu acordei com louvor na minha cabeça. Sabe, eu acordei com louvor na minha cabeça e aquele louvor se repetia e eu fui para o escritório cantando aquele louvor e eu dificilmente gravo letra de música, sabe, essa é um defeito meu, eu tenho, assim, não sei, mas eu não gravo letra de música, tá? Tem gente que grava, minha filha grava, minha esposa grava letra de música, eu não gravo, não sei porquê, eu gravo outras coisas, mas não gravo isso. E estava indo para o escritório cantando aquela música e quando entrei no meu escritório pronto para gravar a oração das 6 da manhã, sabe, eu me dei conta que eu estava cantando aquela música e Deus me falou, isso é uma notificação no Espírito, isso é uma notificação, Deus estava me notificando no Espírito, certo? Isso era uma notificação no Espírito, Deus estava me notificando. Então, quando você acorda ali nos primeiros minutos e vem algo na sua cabeça, saiba que você pode estar sendo notificado no seu Espírito. Ok? Você está entendendo que Deus está falando com você? Olha, Deus, através dessas 5 coisas que eu estou falando aqui, provavelmente, certo? Deus está falando com alguém aqui. Amém? Deus está falando? Diga comigo, Deus está falando comigo? E preste atenção nas notificações do Espírito, porque as notificações do Espírito são muito poderosas. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração